Olá, eu sou o Valeriano Camargo e este é mais um devocional diário, mais um dia dedicado a Cristo, mais um dia dedicado aos estudos, mais um dia buscando na palavra de Deus orientações para uma vida melhor, para um dia melhor, para relacionamentos melhores. E no dia de hoje nós vamos falar sobre o reencontro, nosso reencontro com Cristo, quando chegar o esperado dia do nosso reencontro, quando nós nos encontrarmos de fato no céu. Vocês já pensaram como vai ser o seu reencontro com Cristo? Já chegaram a imaginar quais sensações, quais emoções, o que você faria diante de Cristo? Você já tem em mente? Ou esse reencontro com Cristo é algo muito distante, que muitas vezes a gente até pensa que não vai acontecer, né? Por muitos anos, eu tive dificuldade de imaginar a minha salvação, porque eu sempre pensei na questão do merecimento. Foi o que eu fiz para merecer a salvação, né? Eu não sou merecedor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou problemático. Mas estudando a palavra e conversando com pessoas que estavam buscando me ajudar nessa caminhada, especialmente ao meu amigo e irmão, o pastor Migdônio, uma pessoa maravilhosa. Ele me fez refletir muito sobre a salvação. E a conclusão é única: não somos merecedores, nem merece. Ninguém receberá salvação por merecimento. Eu sei que é uma dificuldade que muitas pessoas enfrentam, muitos salvos, muitas pessoas que vivem em Cristo têm essa dificuldade de se sentir não merecedoras da graça e pensar que não receberão essa graça por não merecer. Acontece que a Bíblia diz que a salvação ela se dará pela fé em Cristo Jesus, pela fé que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e que Ele entregou a sua vida lá na cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados. Nós recebemos de graça. A salvação nos foi dada de graça, pela graça do nosso Senhor Jesus. E na Bíblia fala que a salvação ela é pela graça, para que ninguém se glorie dela. Ela é dom de Deus, para que nenhum de nós possamos nos glorificar, nos gloriar dessa salvação, nos arvorar como o nosso próprio Salvador. Eu mereço a salvação porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou aquilo. Nenhum de nós jamais vai conseguir fazer algo ou ser alguém digno da salvação. Todos nós pecamos, todos nós caímos e destituídos da glória nós fomos. Mas Jesus nos resgatou. Deus nos resgatou pelo sangue do Cordeiro. Ele nos puxou de volta. Mas é dom divino, é a graça concedida por Ele. Então, faz parte do nosso desenvolvimento espiritual entender que nós somos falhos, somos fracos, não merecemos a salvação e não seremos salvos pelo nosso próprio merecimento. Mas a salvação é dom de Deus. Só Ele pode nos conceder a salvação. Nada que nós possamos fazer vai nos dar a salvação. Valéria, então recebemos a salvação e não precisamos fazer nada. Estamos tranquilos, é viver a vida normal e toca o barco. Eu já sou salvo. Também não é assim. A Bíblia também nos diz que a fé sem obras ela é morta. Mas por que a fé sem obras é morta? A obra é importante? Não. É que se você não reflete a salvação, se você não reflete Cristo por meio das obras, então você não foi de fato salvo. Então você não foi de fato um dos escolhidos, porque o salvo, o escolhido, o remido, ele se transforma em outra pessoa e essa pessoa salva pela graça de Deus, ela gera frutos do Espírito e gerando os frutos, ela reflete Cristo. Como que a gente sabe se fomos salvos? Como a gente pode definir se uma pessoa é salva ou não? Olha os frutos.
Que árvore ela é? Ela gera frutos? Ela dá os frutos do Espírito Santo? Porque se não houver esse reflexo, então existe um problema interior, existe uma falha anterior, entenderam? Então, as obras, elas não servem para salvar, elas não são as obras que nos salvam, mas o salvo realiza boas obras, entenderam? O salvo reflete a salvação, o salvo reflete a glória de Cristo, o salvo, ele devolve o que ele recebeu, o salvo transborda nos irmãos o que ele recebeu em abundância. Porque quem recebe a salvação recebe a maior graça de todas. Não existe nada, nada no mundo que possa se comparar à salvação eterna. Nada, nenhuma riqueza, nenhuma qualidade pessoal, nada. Não existe nada que possa se comparar ao benefício da salvação. Então, quem recebeu uma graça tão grande, uma graça imerecida, tão grande, ele tem que transbordar. Ele tem que transbordar porque não cabe nele. A graça divina não cabe na pessoa. Ela é muito grande, então ela precisa transbordar. Ela usa aquela pessoa para transbordar nas outras. Então, a fé sem obras é morta porque, se não existe o fruto, há um problema na árvore. E a árvore que não frutifica, Deus corta e lança ao fogo, ela vira lenha. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então Ele é nosso único e suficiente Salvador. Eu não sou o meu Salvador. Eu não sou o meu Salvador. O meu pastor não é meu Salvador. O padre, seu padre, ele não é seu Salvador. Cristo é meu único e suficiente Salvador. Cristo, somente Ele. Cristo pode salvar. Só Cristo tem o dom da graça para a salvação da humanidade. Se eu sou um receptáculo da graça, eu recebi essa graça e essa graça ela é tão grande, tão imensa que ela não cabe em mim. Eu preciso transbordar. Se eu não estiver transbordando a graça, eu ainda não recebi ela. Eu posso no máximo estar espalhando algumas boas características humanas, algumas legalices. Eu posso estar sendo um legalzinho para a sociedade, só que características humanas. É completamente de transbordar a graça. E nós temos essa mania, eu também, eu inclusive, eu vou me incluir, de achar que as minhas gracinhas humanas, as minhas legalices, não, o legalzão, ele está transbordando graça, mas está no máximo espalhando a gracinha pelo mundo, a gracinha humanizada. E não a graça divina, não a graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo ela pode ser sentida pelas outras pessoas. A gracinha humana, no máximo, ela é percebida, assim, fulano é legal. Mas a graça divina é irrecusável. A graça divina, as pessoas acessam mesmo sem querer. Elas sabem, elas sentem que ali há a graça divina. Para acessar essa graça, nós precisamos morrer para nós mesmos, para viver para Cristo. A morte do nosso ego é uma etapa fundamental para nós acessarmos a graça de Cristo. Não tem como, Cristo não tem como, ele não consegue habitar enquanto nós mantivermos a nossa humanidade extremamente viva e forte. A nossa humanidade deve ser morta para Cristo habitar. O Espírito Santo, e isso não é a fraqueza dele, tá? Isso está muito mais relacionado com a nossa própria opção, a nossa opção de morrer para nós mesmos. Isso é uma opção própria. Cristo não nos mata à força. Cristo nos dá essa liberdade. Ele bate a porta, mas a abertura ela vai depender de nós. Podemos nós orar para o nosso coração se amolecer, o nosso coração se quebrantar e a nossa fé se expandir. Mas ele nos dá essa liberdade também, de escolher. A morte para nós mesmos tem que ser uma escolha própria. Ele não chega invadindo. Cristo não invade. Ele, no máximo, ele bate a porta. Ele não invade ninguém. Ele não toma conta da pessoa que não quer que ele tome conta da vida.
Então, se nós queremos que Cristo tome conta da nossa vida, nós temos que entregar a Ele a nossa vida. Nossa vida deve ser entregue. Nós devemos exercer essa opção, nós devemos ativamente pedir que Ele entre, que Ele cuide da nossa vida. Ele não vai invadir e chegar e tomar conta. Nós precisamos pedir que Cristo entre em nossas vidas, para que Ele cuide do nosso casamento, para que Ele cuide do nosso relacionamento com os nossos pais, para que Ele cuide dos relacionamentos com os nossos irmãos, para que Ele cuide da nossa igreja, para que Ele cuide das funções que a gente exerce na obra dele, para que Ele cuide da nossa vida. Devemos pedir para que Ele cuide do nosso trabalho, para que um dia Ele oriente o nosso dia, para que Ele cuide do nosso dia, para que Ele nos direcione, porque Ele sabe de todas as coisas e só Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Por isso nós ficamos nos entregando à depressão pelos problemas passados, ficamos nos entregando à ansiedade pelo futuro e com tudo isso a gente não vive o presente, que é o presente ao tempo que Ele nos deu. Talvez por isso se chame presente na forma de um regalo, né? Um presente, porque é o único tempo que nós temos. E o que nós estamos fazendo com o nosso presente? Gastando o nosso presente no passado e preocupado com o futuro, remoendo o passado, preocupado com o futuro. Que doideira! Que doideira, não faz sentido. O único tempo que nós temos é o presente. E o que nós vamos fazer com o nosso presente? Vamos orar, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos viver a vida em comunidade, vamos viver a vida em família, vamos amar os nossos filhos, vamos amar os nossos pais, vamos amar os nossos irmãos, vamos amar os nossos irmãos de igreja, irmãos aí. Vamos celebrar, vamos cultuar, vamos agradecer a Deus pela dádiva do presente, porque estamos vivos, estamos com saúde, porque estamos trabalhando, porque temos uma família, ou porque simplesmente temos a graça de Deus, apesar de não ter quase nada, nenhuma dessas coisas, temos a graça, temos o sopro divino, o sopro que nos dá essa vida, o sopro que nos mantém acordados. Então devemos ser gratos e confiar que Ele vai cuidar da nossa vida e que um dia, não sabemos quando, um dia nós iremos nos encontrar com Ele. E como será esse encontro? Vocês já pensaram como será esse encontro? A Bíblia traz a analogia, né, da noiva, o noivo sendo Cristo e a noiva sendo a igreja, que a noiva se prepara imaculada, com vestes claras, se referindo a uma igreja que buscou a purificação, que buscou o aperfeiçoamento dos membros para se entregar a Cristo. Uma igreja que busca a santificação para ser entregue a Cristo. E muitas vezes essas analogias elas são trabalhadas de uma forma um pouco mais humanizadas que eu já não gosto, me causam uma certa estranheza. Quando nós humanizamos demais a analogia da noiva, do casamento, trazemos para uma lógica mais humana, e para mim eu acho que deturpa muita, porque a ideia das bodas, a ideia do casamento, ela remete muito mais a uma aliança inquebrável, uma aliança eterna. O banquete, ele se remete muito mais à aliança entre irmãos, à confraternização, a uma convivência harmônica, com fartura, só que aquele banquete espiritual, uma fartura espiritual. E esses elementos eles são muito bons de trabalhar, mas quando a gente humaniza demais, fica falando muito de namoro, eu tive eu li um texto que falava sobre o reencontro dos namorados, o lua de mel, nada a ver. Achei que aí a coisa para mim foge do espiritual. E ainda que a analogia seja feita com o casamento, eu acho que tem que ser vista com olhos espirituais e falada de forma espiritual. Como eu estou dizendo, é sobre a aliança inquebrantável, a aliança eterna, a aliança duradoura, aquela fidelidade inabalável, a fidelidade inabalável, a- aquela aliança que não se desfaz, uma aliança pública que não se desfaz. Mas eu me vejo muito mais quando encontrar Cristo, eu muito mais na reverência. Eu penso muito mais
em me prostrar de joelhos diante dele. É o que eu mais sinto, me prostrar de joelhos diante dele. Tocar os pés de Cristo, tocar os pés dele. Seria uma sensação absurdamente maravilhosa. Nossa, a sensação que eu imagino de eu de fato sentir a salvação lá no dia, sentir que eu fui salvo, ele me resgatou, ele me recolheu. Nossa, eu me arrepio de pensar. É uma gratidão, é a sensação de amor, essa contemplação, esse amor ao Deus vivo. Essa é a sensação que eu tenho de contemplação do Deus vivo, um servo que reencontra o seu Senhor, o peregrino que reencontrou a sua nação, sabe? Aquele que estava perdido e foi resgatado. Eu penso muito mais dessa forma do que um encontro da noiva com o noivo. Ah, vamos viver esse amor. Eu quero viver a servidão lá no céu. Quero viver a servidão lá. Eu quero ser servo de Cristo lá, servindo aos irmãos. Eu quero trabalhar para Ele lá. A Bíblia fala que lá no céu não vai ter mais sofrimento, mas haverá banquetes, sentaremos à mesa, certamente haverá banquetes. Vamos reencontrar os antigos mestres e viver essa glória de encontrar a Cristo. E é isso que eu desejo encontrar vocês lá também. Meus irmãos, tenham um excelente dia e até a próxima.